4 entrevistas em horário nobre, um confronto direto entre os candidatos. E o resultado, mudanças só na parte de baixo da disputa eleitoral. Ciro e Simone Tebet avançam nas pesquisas e podem forçar um segundo turno, mas Lula lidera com ampla vantagem sobre Bolsonaro. Uma família que adora dinheiro vivo, o clã Bolsonaro compra 51 imóveis em cash e levanta suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro. A violência política chega à Argentina. Um brasileiro tenta assassinar a vice-presidenta Cristina Kirchner. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Mas você conhece alguém que já comprou um carro em dinheiro vivo? Foi na loja e comprou o carro assim, tá aqui, ó, em dinheiro. É raro, né? É suspeito. Uma geladeira, um sofá. E um imóvel? Bom, pode acontecer, vai. O sujeito recebeu o dinheiro, a mãe, o pai, a tia, guardava dinheiro debaixo do colchão, aí ele recebeu de herança e comprou um terreno com dinheiro vivo. Agora ele comprar 51 imóveis em dinheiro. É estranho, não? Quem é que compra imóvel em dinheiro? Quem é que guarda tanto dinheiro em casa? Pois é. Esta semana o Brasil ficou sabendo que a família Bolsonaro é especializada em comprar imóveis em cash, em dinheiro. 51 imóveis. Reportagem saiu no portal UOL e trouxe detalhes. Foram meses de investigação. Os jornalistas percorreram cartórios de imóveis no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, no Distrito Federal. A suspeita é de lavagem de dinheiro. Só pode ser. Não faz sentido. O presidente da República, Jair Bolsonaro, primeiro disse o seguinte: não tem nada de ilegal. Está tudo declarado. Bom, mas todo mundo que estuda esse assunto sabe que compra de um bem em dinheiro vivo, um bem de valor, não estou falando de comprar alguma coisa aí na esquina, estou falando de comprar um imóvel, levanta a suspeita de lavagem de dinheiro. É dinheiro sem origem. Depois, o Flávio Bolsonaro tentou dar outra explicação. Disse, não, na verdade, quando se falou em dinheiro, era para indicar que era em moeda corrente nacional. Ué, mas seria no quê? Em que moeda? Da Indonésia? Bom, o estranho é que a TV Globo demorou um dia para dar a notícia no Jornal Nacional. Deu de maneira até discreta. A própria Folha de São Paulo, que é a dona do portal UOL, também não deu uma manchete assim significativa para esse fato. Como se a imprensa nacional, tradicional, tivesse algum acordo com o Bolsonaro. A gente não mexe com a sua família. Será que tem um acordo aí? Bom, os jornalistas estão fazendo o trabalho deles. E a informação circulou muito nas redes sociais. Aliás, um dos imóveis suspeitos é ocupado pela segunda ex-mulher de Jair Bolsonaro, a mãe do Jair Renan. Olha a foto dos dois aqui. O Jair Renan é aquele rapaz suspeito de tráfico de influência em Brasília, aquele que mora no condomínio Varandas da Barra, no Rio de Janeiro, ou morou, né? Agora ele mora em Brasília com a mãe numa mansão que ninguém sabe explicar como é que foi comprada. Porque a mãe dizia que alugava a mansão. Depois reconheceu que, na verdade, comprou. Por um valor que ninguém sabe explicar como é que se consolidou. Bom, ela não tem renda para justificar a compra. Tudo suspeito, tudo estranho. O Lula, quando trouxe esse tema da corrupção da família Bolsonaro para a campanha, mudou a maneira de lidar com este assunto. Porque no debate da Bandeirantes, da Band, o Lula foi muito recuado, ficou muito no meio do caminho. Bolsonaro foi para cima e falou da corrupção nos governos do PT e o ex-presidente Lula adotou aquela tática, né, dos marqueteiros. Não entra em polêmica, não fala muito, mas não ficou bom para o Lula aquilo, porque ele não respondeu com a devida ênfase. Errou talvez na dose e deixou no ar essa dúvida. Aí durante os dias seguintes,
trouxe de volta o tema, até porque agora você tem algo ainda mais concreto, além da corrupção no Ministério da Educação, no MEC, com os pastores, além da corrupção da vacina, tem uma suspeita de corrupção da própria família. E não é só rachadinha não, tá, gente? Porque rachadinha não explica a compra de 51 imóveis. É algo muito maior. Então, a tática do Lula no debate era não incendiar, jogar assim meio na retranca. E no debate quem acabou se saindo bem foi o Ciro e foi a Simone Tebet, principalmente ela. Menos conhecida, teve uma postura firme no enfrentamento com o Bolsonaro, que esse, sim, se arrebentou inteiro no debate, foi grosseiro, foi misógino, foi autoritário com mulheres, tanto jornalista quanto a senadora que disputa também a presidência, Simone Tebet. Se a semana anterior foi a semana da TV na campanha eleitoral, com as entrevistas do Jornal Nacional, depois o debate na Band, esta semana que passou agora foi uma semana de pesquisa. É pesquisa para todo lado. Bom, na maior parte as pesquisas presenciais, feitas presencialmente, entrevistas com os eleitores, mostram que Lula mantém uma vantagem relativamente folgada em relação ao Bolsonaro, que está em segundo lugar. Uma vantagem ali de 12 pontos, mais ou menos 44 a 32 ou 45 a 33. Na média é isso. Nas pesquisas Quest, IPEC, MDA. E para completar a semana, saiu a pesquisa Datafolha, que é a que tem a maior amostra, entrevista o maior número de pessoas. E a pesquisa Datafolha apontou também uma vantagem consolidada de Lula em relação a Bolsonaro, mas trouxe alguns outros detalhes importantes. E essa do Datafolha já reflete o debate da Band. Lula oscilou de 47% para 45%. Oscilou 2 pontos, no limite da margem de erro. Bolsonaro ficou parado em 32%. A novidade, na parte de baixo da disputa, a Simone Tebet subiu de 2 para 5 e o Ciro subiu de 7 para 9. Bom, Bolsonaro, antes dessa pesquisa Datafolha, ainda mantinha uma esperança de recuperação, principalmente por causa da economia. Ele despejou dinheiro de maneira eleitoreira aí com esse Auxílio Brasil e fora isso, com o fim da pandemia, ou a superação da fase mais grave da pandemia, as atividades foram reabertas, restaurantes, serviços, turismo, as pessoas voltaram a consumir. Então, o PIB no segundo trimestre teve um crescimento. Isso traz uma sensação de algum alívio. É claro que é um alívio em cima de uma situação que estava muito ruim antes. De qualquer maneira, o Bolsonaro apostava nisso para crescer, mas parece que não está dando certo. Ele está estacionado em 32%. O que é importante observar nessa pesquisa Datafolha, Simone Tebet e Ciro não têm chance de ganhar a eleição, mas ao crescer, eles têm chance de levar a eleição para o segundo turno. Porque agora, se você soma o percentual do Bolsonaro, do Ciro, da Simone Tebet e de outros pequenos candidatos, dá um pouco mais do que o Lula. Isso significa que nós teríamos um segundo turno. É claro que está no limite. O Lula pode ainda recuperar 2, 3 pontinhos e ganhar no primeiro turno. Mas se essa tendência se mantiver, se a Simone Tebet principalmente conseguir crescer mais uns pontinhos, vai levar a eleição para o segundo turno. Então essa pesquisa foi ruim para o Bolsonaro, porque ele está estacionado, mas por outro lado traz assim um sinal. Bom, ele não consegue se recuperar agora, mas com a ajuda da Tebet e do Ciro pode levar a eleição para o segundo turno e enfrentar o Lula e aí ganhar mais um mês para tentar reverter o quadro. É esta a situação no Brasil e nós temos notícias importantes também aqui dos nossos vizinhos na América Latina. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o candidato Ciro Gomes, do PDT. Como a gente falou um pouco antes, ele foi bem no debate da Band, ganhou alguns pontos, segundo as pesquisas, mas justamente nesse momento o Ciro Gomes volta a lidar com um problema sério que costuma afetá-lo nas campanhas. Ele tropeça na própria língua. O Ciro, nos últimos anos, vem sendo cobrado porque em 2018, naquela disputa entre Haddad e Bolsonaro, ele, em vez de ficar no Brasil, ele foi candidato, não conseguiu passar para o segundo turno, ele acabou indo para Paris.
em vez de fazer campanha em favor do Haddad no segundo turno. Passou aí os últimos anos explicando por que ele foi para Paris. Mas os problemas do Ciro vêm de antes. Numa outra campanha eleitoral em 2002, quando ele tinha boa chance. Ele, no meio de uma entrevista, um jornalista pergunta assim, qual é o papel da sua companheira? Na época era a Patrícia Pilar, né, a atriz. Ele falou, não, o papel dela é dormir comigo. Achou que estava fazendo uma brincadeira, machista. Depois pediu desculpa. A Patrícia Pilar mesmo já disse, não, isso aí ele falou, enfim, eu já o perdoei, inclusive não tem nenhum problema em relação a isso. Mas só para dar um exemplo de como o Ciro costuma tropeçar na própria língua. E agora, no momento em que ele poderia avançar, né, ter um momento de crescimento nas pesquisas, ele vai para um evento no Rio de Janeiro, esta semana, na Firjan, Federação das Indústrias, e aí diz o seguinte lá para os empresários, eu estou aqui num comício, numa conversa com gente muito preparada, agora imagine explicar esses temas aqui numa favela. E alguns dias antes também ele soltou uma frase muito preconceituosa em relação à África, né? Disse, o Brasil é um país grande, não é um país aí do fundão da África. Foi visto como uma frase preconceituosa contra a África, continente africano e o povo africano. E o Ciro, além disso, tem que decidir qual é o papel que ele vai cumprir nessa eleição. Ciro e Simone Tebet hoje ajudam Bolsonaro a levar a eleição ao segundo turno. O PDT, né, tem uma tradição no passado, a tradição do Leonel Brizola, de nas horas importantes se posicionar firmemente em defesa da democracia. O que o Ciro vai fazer? Ele vai continuar tropeçando nas próprias palavras para ter 1% a menos, 1% a mais e no fundo ajudar o Bolsonaro? O ex-presidente Lula e todos os analistas dizem, é claro que o PDT e o Ciro têm todo o direito de apresentar a candidatura e de estar aí na disputa. Mas qual é o papel histórico que vai ficar? O que fica para a história? Então, é por isso que esta semana Ciro Gomes vai para a panela de pressão. Bom, esta semana aqui na América do Sul, todas as atenções voltadas para o Chile, por causa do plebiscito para decidir se vão aprovar ou não a nova Constituição, fruto de todas aquelas manifestações, né, ao longo dos anos no Chile. Então a gente estava muito de olho aqui nos chilenos, mas de repente uma notícia aqui de um outro país vizinho, a Argentina, acendeu o sinal vermelho, o sinal da violência. E é por isso que o nosso cafezinho esta semana vai para a vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, 2 vezes ocupou a presidência lá da Argentina, agora é a vice. Cristina Kirchner, que é a principal liderança do peronismo, movimento popular, histórico na Argentina, foi vítima de um atentado, uma cena terrível, terrível. Ela chegava em casa, um bairro famoso ali de Buenos Aires, a Recoleta, desceu do carro, muitos apoiadores ali em volta, e quando ela caminhava para entrar no prédio onde mora, vem um cidadão, aponta a arma e tenta disparar. A arma chegou a engatilhar. Falhou. Seria um atentado político terrível. As cenas são impressionantes. É tudo muito rápido, mas quando a gente olha quadro a quadro, percebe que ele apontou a arma assim a alguns centímetros do rosto de Cristina Kirchner. E aí vem a informação. Quem era esse cidadão? Infelizmente um brasileiro. Nasceu aqui no Brasil. Fernando Montiel. Mora lá em Buenos Aires. As primeiras informações são de que é um militante da extrema-direita, tem símbolos com referências nazistas tatuados pelo corpo. Já tinha sido preso portando uma faca. Não se sabe o que aconteceu. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi à televisão e disse o seguinte: esse é o fato mais grave desde que a Argentina voltou à democracia nos anos 80. E Cristina Kirchner só está viva porque a arma, por algum motivo que não se sabe ainda, não houve a perícia, não disparou. Havia 5 balas dentro da pistola. Então a intenção era matar, não era dar um susto.
e a Cristina Kirchner sobrevive a esse atentado. Ela que é vítima de uma perseguição judicial, do ódio, clima de ódio também na Argentina, nós conhecemos bem aqui no Brasil. Sabemos bem desse ódio da extrema-direita, que agora também invade a política na Argentina. Ódio no discurso, a ideia de destruição do adversário, a Cristina perseguida pelo lawfare, lembra a perseguição judicial ao Lula aqui no Brasil? Estão fazendo igual contra ela na Argentina, porque ela é a principal liderança do peronismo. Aí os apoiadores fazem sempre essas manifestações de apoio, por isso que tinha tanta gente ali em torno da Cristina no momento em que ela chegava em casa. E o ódio insuflado pelo Poder Judiciário, pela oposição, pelo discurso de setores da imprensa, levou a esta atitude de um extremista de direita. Então, nosso cafezinho aos argentinos e especialmente a Cristina Kirchner, o ódio não vai vencer na América do Sul.